E o texto, Gênesis capítulo 1, vamos começar com Gênesis 1, versículo 31. E diz a palavra do Senhor: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito, muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Glória a Deus por isso. Glória a Deus! Pode fechar a sua Bíblia, se você quiser acompanhar, anotar. Hoje eu gostaria que os irmãos entendessem que quando nós sabemos disso, mas quando nós estamos alinhados a Deus, quando nós estamos realmente assim, dentro daquilo que é Deus em nossas vidas, tudo que Deus fez dá uma parte para nós. Tudo que existe de Deus chega até nós, chega a cada um de nós e dá uma parte. E nós, inseridos nessa natureza divina, nós precisamos entender que quando nós alinhados com Deus e alinhados com a natureza, nós vamos ver as comportas dos céus abertas sobre nós. E nós não vamos ter falta de nada. Glória a Deus. Eu creio, Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Não vamos ter falta de nada, porque tudo é suficiente e transbordante. Tudo que o Senhor tem para nós é suficiente e transbordante. E nós precisamos entender esta linguagem. Nós precisamos entender esta unidade. E quando então eu olho para Gênesis e vejo que tudo que o Senhor fez, Ele diz que Ele viu, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Quando Deus então deixa expresso na sua palavra que era muito bom, eu quero dizer para você que nesse momento a terra é igualzinho ao céu. Aquilo que Jesus Cristo nos ensina no Pai Nosso é exatamente o que o Senhor fez aqui na terra. Quando Jesus fala assim: quando vocês orarem, quando vocês pararem para falar com Deus, e aí Jesus dá uma receita, e dentro dessa receita ele diz assim: peça ao Pai, que seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu. Como que é o céu? O céu é transbordante, irmãos. Aleluia! O céu é transbordante. Glória a Deus! E um outro texto que eu gostaria de ir com os irmãos, se você quiser abrir comigo, Malaquias capítulo 3. E eu vou exatamente onde você pensou. Versículo 10. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Último livro da Antiga Aliança. Depois de Zacarias. E aqui o profeta Malaquias fala sobre algo que nós temos, mas não usufruímos. Nós temos, mas não usufruímos. Glória, é verdade. Malaquias 3,10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para você recolher. Glória a Deus por isso. Glória a Deus! O que o Senhor está dizendo através deste profeta é que quando o céu vem sobre você, ele vem ao ponto de você dar para quem está à sua volta, tanto no espiritual quanto no material. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas aqui o Senhor fala através do profeta sobre algo que, se você não praticar, você não tem o resultado do céu. Como que é no céu? No céu tudo é feito de forma que eu ajude o outro. Assim é o céu. O céu tudo é feito em prol do outro. Glória a Deus!
Peço a Deus para que o Senhor alinhe o meu pensamento no alimento de hoje. Mas, irmãos, quem somos nós nesta criação, irmãos? A palavra do Senhor descreve que nós somos nessa criação. Fala, da onde que a gente surgiu? Tudo foi criado por Deus, amém? Amém. Mas da onde que a gente surgiu, irmãos? Independente de como foi feita a criação, mas a palavra, ela mostra que nós fomos feitos do pó da terra. O pó da terra é a obra-prima que Deus fez você, amém? A obra-prima é o pó da terra. E aí, o pó da terra, uma vez ministrado no meu coração, o pó da terra não é o barro. O pó da terra não é a terra grudada. O pó da terra é aquilo solto, é aquela areia solta. Do que você é feito? Você é feito do pó da terra. Por quê? Porque o pó da terra está solto. Quando bate o vento, um vento forte, que aquela poeira se levanta, se você não fechar os olhos, o que vai acontecer? Ela não se levanta junto com o vento? Nós fomos feitos o pó da terra. E se você parar para tentar entender o pó da terra, por exemplo, a gente pode então entender que ele não é grudado a nada na terra. Ele é da terra, mas ele não é grudado em nada da terra. E quando o vento bate, ele vai junto com o vento, não vai? A gente podia entrar em Pentecostes e falar do Espírito Santo e começar a ver o sobrenatural de Deus. Quando Nicodemos pergunta para Jesus, mas Senhor, o que é isso que o Senhor está falando? E de certa forma Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, é só quem nasce do Espírito Santo para entender, porque sabe que existe, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É o pó solto no vento do Espírito Santo. Aleluia! Assim é você. E quem é você? O pó. E aí o salmista, se eu não me engano é o salmista, mas o autor de Hebreus também cita, quem é o homem para que Deus se lembre? É só o pó de toda a criação. E quem é o filho do homem para que Deus visite? Mas mesmo assim o Senhor definiu fazer o homem um pouco menor do que os anjos, acima de toda a sua criação, e deu a terra para ele administrar, e o coroou com a sua honra e com a sua glória. Glória a Deus por isso. Aleluia! Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso. Aleluia! Diga glória a Deus. O Senhor te posicionou num local de destaque dentro da sua criação. E Malaquias está dizendo, ei, em tudo isso que você recebeu, o que você doa? Vocês estão entendendo? Amém. Em tudo isso que você é, o que você doa? Porque se você não doar, você é igual Satanás. Recebeu muito, ao ponto de querer um reino próprio. Vocês estão entendendo? Amém. Recebeu tanto, ao ponto de falar, que eu sou diferente de todos esses anjos aqui. Eu mando em todo mundo aqui. E tem algumas coisas que Deus faz que eu não gosto. Para que inverno? Para que inverno? Eu gosto do calor. Vou fazer o seguinte, vou tirar essa estação do inverno e vamos acrescentar só o sol aí. Porque quando Deus criou esse negócio de inverno aí potencializa o Covid-19, não dá certo esse negócio. Satanás vem tentando fazer algo como se ele fosse aperfeiçoar a obra do Senhor. E nós temos que entender que mesmo vivendo em destaque,
Nós continuamos sendo matéria-prima na mão de Deus, nós somos pó. Aleluia. Glória a Deus por isso. A nossa compreensão de vida é: eu continuo não sendo nada, porque Jesus Cristo diz que sem Ele eu não sou nada. O que nós somos sem Deus? Nada, voltamos ao pó. O que é pó, volta ao pó. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas o Senhor diz que existem comportas abertas dos céus com o seu nome, irmãos. Imagina uma comporta no céu aberto só com o seu nome. Fala o seu nome alto aí. Ih, tem gente que nem mexeu os lábios. Fala o seu nome alto aí. Imagina uma comporta no céu aberto com o seu nome em destaque assim. Agora quando você falou o seu nome lá, o anjo já falou: opa, é para abrir agora, é para abrir agora. Escutei o nome dele. Porque eu estou responsável. Imagina o anjo falar assim: eu estou responsável pela comporta dele. É para abrir agora, é para abrir agora. Porque existe uma comporta do céu só para você. Porque o reino de Deus é abundante. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Aí, para que a gente possa compreender melhor, eu não entendo, gostaria de entender melhor para poder passar para os irmãos. Mas quando eu planto um pé de laranja, eu fico imaginando, para quem entende de plantação e conhece essa parte de como que a planta cresce, o que a planta recebe daquilo que Deus deu a ela para ela ser frutífera. O salmista diz que nós somos igual uma planta plantada à beira do ribeiro. As folhas não murcham e os frutos vêm na estação correta. Porque a beira do ribeiro, ela tem tudo que ela precisa. Todos os nutrientes da terra, a água, o sol, tudo ela tem. E aí ela vai crescendo, sim ou não? Tudo a terra deu a ela, não foi? Foi colocada a ela começa como uma sementinha, e passado o tempo, quando você olha ali no tempo de fruto, você vai lá e pega aquele monte de laranja. Imagina aquele pé de laranja carregadinho, aquela laranja docinha. Você já viu algum pé de laranja chupando laranja? Você passar pelo pé de laranja e falar assim: olha lá a laranjeira chupando a laranja. Todas aquelas laranjas que ela deu, para quem que é? Os pássaros. Para os pássaros, para os homens. É a porcentagem dela com relação a tudo que ela recebe. Oh Deus, é forte, hein, Deus? Essa é a lei de Deus. Essa é a natureza do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Glória a Deus. Se ninguém colher aquela laranja, o que vai acontecer? Vai apodrecer. Vai apodrecer. A sua natureza é de apresentar frutos diante do Senhor. Aleluia, forte, ajuda. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a tua natureza já traz a essência de frutificar. Quando Jesus, então, ele faz uma alusão na parábola, quando ele então traz novamente a gente como se fosse árvore, só que neste momento não a árvore plantada no ribeiro, mas a videira, e ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ele diz assim: quem estiver ligado a mim, eu vou preparar você, mesmo que você dê fruto, para que você dê mais fruto, porque essa é a natureza de Deus. E aí ele faz uma censura, ele repreende e diz: aquele que não dá fruto é cortado. Aquele que não dá fruto é cortado. O que foi feito de Satanás? Foi cortado. Satanás foi cortado porque ele não deu fruto. Quem não dá fruto é cortado. Vocês estão entendendo? Agora aquele que dá fruto, Jesus Cristo diz na parábola que precisa limpar, tem que limpar, podar, para dar mais fruto. Aleluia! Eu quero dizer para você que enquanto vivo você está nesta terra,
Você é igual uma árvore plantada à beira do ribeiro. Aleluia. Tem como dizer para uma laranjeira que tem tudo para dar fruto, falar para a laranjeira assim, não dê fruto. É da natureza dela. Você tem como olhar para o céu e falar assim, eu não quero as comportas do céu. O céu já está com as comportas prontas para derramar sobre você. Elas já existem. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Aí a gente vai enfrentar o problema do pecado. O pecado minrou. O pecado encolheu a nossa compreensão, não o reino de Deus. O pecado não diminuiu o reino de Deus. Posso ouvir amém? Amém. O pecado não diminuiu a grandeza de Deus. E o pecado não diminuiu a potência que a terra é. E nem os frutos que você carrega. Mas o pecado faz com que você não viva de acordo com aquilo que Deus quer para que você seja, então, tudo o que você de fato é. Só que nós precisamos entender que nosso Senhor Jesus Cristo já consertou tudo isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então você não tem por que ficar chorando. Mas você precisa lutar por aquilo que é seu. Você tem que buscar essa natureza frutífera que há dentro de você. Essa natureza frutífera, ela está dentro de você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, nós percebemos que Satanás, então, quando entra na humanidade, ele fica igual o povo fala aí fora, ele fica fazendo a cabeça do povo. Fica enchendo a cabeça do povo de minhoca. E aí, entra na mente da pessoa e tira a pessoa daquilo que é vontade de Deus. Você precisa lutar contra isso para viver a vontade do Senhor. No período do profeta Jeremias, estou aqui costurando aquilo que o Senhor está trazendo para nós, Glórias. Deus fala que Jeremias passa um sufoco diante do seu povo. Porque o profeta, ele vê que o povo está saindo da presença de Deus. Está fazendo aquilo que não se agrada ao Senhor. E não frutifica. Não frutifica. A um ponto de começarem a sofrer com isso. Que é o período em que Israel está perdendo a sua soberania para uma nação inimiga e sendo levada a viver uma vida de escravidão, sufocada pela força de uma outra nação. E aí quando Deus fala para Jeremias, fala: Jeremias, eu preciso que você entenda para você expor ao povo. Vá até o artesão, o homem que trabalha com o barro. Glórias. Aleluias. E todos nós acredito que conhecem a passagem. Mas se você não conhece, procure a passagem do oleiro. E Jeremias vai até o artesão. E o que Jeremias observa dentro daquele trabalho que eu quero, a parte que eu quero trazer para os irmãos hoje, é que o vaso estava pronto. E o vaso pronto, de alguma forma, de alguma maneira, ele cai no chão e ele quebra. O barro, para o oleiro, é matéria-prima. O pó, para Deus, é matéria-prima. O barro, para Deus, não é matéria-prima. Matéria-prima para Deus é o pó. Para o oleiro, é o barro. Então, quando você vê o barro na mão do oleiro, você tem que entender o pó na mão de Deus. Pode, hein? E aí ele fez, o oleiro fez o vaso, estava pronto, irmãos. Não tinha defeito nenhum. Não tinha defeito, o vaso não tinha defeito, estava pronto para fazer a sua função. Só que por algum motivo caiu no chão. E quando caiu no chão e quebrou, não servia para mais nada.
Sabe o que é você ver uma coisa que é útil num momento, no outro momento fala assim, não é mais útil. Deus está dizendo assim, a condição espiritual do homem está desse jeito. Ele foi criado para ser como uma árvore plantada, mas não serve nem para ser semente na terra. Mas aí Jeremias começou a olhar e falou assim, então significa que acabou para nós, né, Deus? Porque o vaso quebrado significa que Israel não tem mais jeito. E ele ficou olhando, falei, agora? Agora, eu acredito que Jeremias deve ter pensado assim, agora o oleiro vai pegar esses cacos de barro aí, vai juntar na pazinha de lixo, vai jogar fora e vai pegar mais um tanto de argila e fazer outro barro. E aí ele vai vendo o oleiro pegando os cacos no chão, fala assim, agora ele vai só desocupar, limpar. É igual o barbeiro quando corta o cabelo, é só juntar aquele cabelo no chão cortado e jogar no lixo. Só que aí ele viu ele pegar aquele barro, em vez de ele ir em direção ao lixo, ele foi em direção ao local de trabalho. Ele começou então a lidar com aquele barro novamente. E aí Jeremias vê o oleiro fazer um outro barro. E quando Jeremias viu outro barro, irmãos, quem olhava ao barro, ou quem teve a oportunidade de ver o barro que foi feito de novo, se olhar o barro lá pronto, tá lá o vaso pronto, alguém olha o vaso pronto, a pessoa não vai imaginar que aquele vaso quebrou. Por quê? Porque não tem trinca, não tem arranhão, Glória a Deus, aleluia. não tem rachadura, Glória. não tem cicatriz, porque não tem aparência de quebrado. E o vaso ele fica igual ou fica melhor do que quando caiu e quebrou. Glória a Deus, aleluia. E quando Jeremias olhou e falou assim, rapaz, imagina o Jeremias conversando com o artesão. Se eu chegasse aqui agora e você dissesse que esse vaso caiu e quebrou, eu não acreditaria. De tão perfeito que ele está. Quando Jeremias entendeu, Deus disse para Jeremias, você entendeu, filho? Agora, Jeremias, se esse homem com o barro pode fazer isso, eu não posso fazer isso com Israel? Eu não posso pegar o pó que eu criei e fazer de novo, refazer este homem, refazer esta mulher, refazer esta vida, de uma forma que ele venha entender que ele é uma planta plantada à beira do ribeiro para dar fruto. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Assim é você. Existem comportas dos céus abertas sobre a tua vida. Eu creio. Para você viver vida ao ponto de você viver esta vida e você ser canal de bênção para aqueles que estão à sua volta. Você sabe o que é uma pessoa estar com uma dificuldade? Ela está com uma dificuldade, ela está preocupada, ela não sabe o que fazer. De repente você toca a campainha, você manda uma mensagem no WhatsApp, você fala assim, eu estou chegando, o coração daquela pessoa alivia, porque ela sabe que você é um homem de Deus. Glórias. Aleluia. Quando pronuncia o seu nome perto daquela pessoa, você fala, ele está vindo, ele está chegando, ele vai estar aí. Aquela pessoa descansa, porque aquilo que você carrega vem sobre ela, porque vem de Deus, que passa pela tua vida e transborda por onde você é. Glória a Deus. Porque você é uma testemunha viva do poder de Deus nesta Glória terra. a Deus. Como uma árvore, como o pé de laranja que a gente citou, as pessoas olham para você e elas colhem do fruto da tua vida com Deus. Glória a Deus por isso. E aí nós precisamos, irmãos, saber viver esta vida de acordo com a vontade do Senhor. Não precisa abrir, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, apóstolo Paulo diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou bem
ou o mal. Então você precisa apresentar o fruto ao Senhor. Diga comigo assim: com portas dos céus. E você precisa entender que esta vida é má. A terra não dá a força do fruto que tinha que dar. Não dá, porque depois do pecado ela foi acometida, ela foi tomada por espinhos e abrolhos, que ela enfraqueceu a sua força. Mas nós precisamos entender que, como cristãos, quando recebemos o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde nós estamos, espinhos e abrolhos não tem espaço, não tem ação. Aonde você está, a prosperidade da terra é igual como se fosse no jardim do Éden antes do pecado, porque Jesus curou a terra e Jesus age através dos seus filhos. O que há em você? Em você há uma ligação. Você não é a fonte, mas há um encanamento espiritual, e de você jorra daquilo que vem do trono águas. Glória a Deus. Glória, glória. Aleluia. Águas. E tudo no reino é transbordante, irmãos. Aleluia. O mal não define a sua vida. Posso ouvir amém? Amém. O mal não paga o seu salário. O mal não altera o bem do amor que você carrega, Ó Senhor. Glórias a ti, ó Pai. que é a presença do Senhor na tua vida. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E no livro de Provérbios tem uma verdade ligada a isso. No capítulo 15, versículo 3, que diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, Glória. mas pela dor do coração o espírito se abate. E aqui eu quero dizer um segredo para você. Se você ficar triste, o diabo vai te encher de porrada, irmãos. E você vai começar a chamar Jesus de Genésio. Porque você se deixa ser abatido. Você está entendendo? A dor do coração, o espírito se abate. Mas o coração alegre aformoseia o rosto. Eu não sei, mas quando você arranca a laranja do pé de laranja, será que ela sente dor? Quando alguém corta uma árvore, será que a árvore sente dor? Hã? Chora? Tem um povo que fala com árvore, né? Tem um povo que fala com planta. Tem? Pessoal que gosta de planta, as mulheres que gostam de planta nas casas, né? Os homens também, mas as mulheres que cuidam de planta em casa, tem, as mulheres falam que quando tá lá, sei lá, uma flor, conversa com a planta, que ela fica mais bonita. Já? Então, dentro dessa informação, eu posso dizer que quando eu tiro a laranja da árvore, ela sente dor, não sente? Mas eu quero dizer para você que a alegria de ajudar é maior do que a dor de alguém arrancar o fruto. Glória a Deus. Sabe por que Jesus se deixou ser levado na cruz? Porque a alegria de ver a sua salvação era maior do que a tristeza da dor de ser pregado no madeiro e ser chamado de maldito. Quando colocaram a coroa de espinho, chegaram a colocar uma coroa de espinho na cabeça dele, se ajoelharam zombando dele. Você não é rei, então vamos adorar o rei. E ele olhando todo aquele escárnio, aquela dor que havia em volta dele, mas dentro dele ele via a salvação de cada um de vocês. E quando ele olhava a salvação de cada um de vocês, a palavra diz que o coração dele alegrava e o rosto dele, mesmo no sofrimento, aformoseiava. Aleluia. Amigo do homem na terra. Jesus frutificou, sim ou não? Sim ou não? Assim é você, irmãos. Amém. Você é filho de Deus.
A sua natureza é frutificar. Amém, Jesus, eu creio. O que você precisa entender é que a dor de frutificar, você não pode ser enganado pelo diabo. Deixar ele colocar na tua cabeça que a tua vida é muito difícil. O que você tem que dizer para o diabo é assim: fala, diabo, por mais difícil que seja a minha vida, o fruto que o Senhor tem para mim é maior. E a minha alegria é frutificar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E aí eu fecho a palavra com os irmãos hoje. E eu vou lá para Naamã. Eu fecho a palavra com Naamã. Mas não vou falar dos mergulhos. Eu vou falar da menina israelita. A menina israelita é uma menina que no percurso da história, ela foi arrancada da sua família, do convívio da sua família, da sua nação. Aquilo que Jeremias tanto chorou, aconteceu com a menina. E ela foi para lá na casa de Naamã. Ela era escrava de Naamã. E Naamã, homem de autoridade, capitão do exército, o segundo homem no seu reino, pegou uma doença mortal sem cura. Covid-19 da época. O médico disse, vai para casa que você não tem mais jeito não, fica isolado. Para Deus tudo tem jeito, glória a Deus por isso. Glória a Deus. 3 coisas para fechar a palavra, que Naamã não tinha conhecimento. Talvez ele não tivesse conhecimento de outras coisas, mas eu quero destacar 3 coisas que ele não sabia. E pertence a você. Primeiro, aquela menina que estava dentro da casa dele, como a palavra diz a teu respeito e a respeito dela, aquela menina é a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você é a menina dos olhos de Deus. E quando eu fui procurar a respeito da menina dos olhos de Deus, que é uma parte do olho, ele é no olho, a menina dos olhos de Deus, eu não me lembro agora o termo correto, mas ele é responsável em regular a passagem da luz. Ele regula a passagem da luz. Então a luz não está na menina dos olhos. A luz passa pela menina dos olhos para refletir. Você é luz de Deus nesta terra. A luz de Deus passa por você para refletir. Glória a Deus por isso. Primeira coisa que Naamã não sabia, ele tinha dentro da casa dele a menina dos olhos de Deus. Segunda coisa que Naamã não sabia e que você também tem, aquela menina tinha promessas. Glória a Deus. Irmãos, você tem promessas. Eu creio. Promessas. E entre promessas e promessas, uma promessa que todos nós temos. O Senhor diz assim: aquele que te abençoar será abençoado. Mas aquele que te fizer mal vai ser amaldiçoado. E tem um terceiro que eu fico maravilhado nesse terceiro ponto que a menina carregava, que Naamã não sabia. Aquela menina era uma planta, uma árvore plantada à beira do ribeiro. A folhagem daquela menina não murchava. E ela dava fruto. Glória a Deus. E quando tiravam o fruto dela, ela não se importava com a dor, porque a alegria dela era servir. O que eu quero dizer para você com isso? Se você procurar o texto, a palavra do Senhor diz que essa menina vai até a esposa de Naamã e diz assim: Senhora, quem dera o meu Senhor conhecesse o profeta de Israel, porque ele o curaria desta lepra. O que havia no coração daquela menina? Intercessão.
Qual é o fruto que havia no coração daquela menina? Querer o bem do outro. Você não encontra no coração daquela menina o desejo de que Naamã morresse porque ele arrancou ela da família dela. O que seria natural. Mas ela se preocupava com Naamã. Porque o sofrimento dela não tirava dela aquilo que vinha de Deus, com portas abertas do céu. Ela sabia quem ela era diante do Senhor e não diante dos homens. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E através daquela menina, quando aquele capitão dá o 7º mergulho, irmãos, aí eu fecho. Eu quero lembrar os irmãos que água não cura lepra. Você não sabe de nenhum rio e ninguém fica indo no Jordão, Israel, para curar de lepra. O que cura a lepra é Deus. Ele cura e muda qualquer coisa na sua vida. É só você se colocar na mão dele. Quando ele diz para Jeremias: se esse homem faz isso com o barro, e eu? E eu? E naquele momento Naamã se tornou pó na mão de Deus. O 7º mergulho, Naamã virou pó na mão de Deus. E quando aquele homem levantou, a sua cura não foi externa, irmãos. A cura daquele homem foi interna. Desse jeito, pai. Porque quando o rosto formoseia, o coração, quando fala do coração, quando o coração se alegra, o rosto formoseia. O coração se alegrou, até a pele correspondeu. Vocês estão entendendo? Até a pele refletiu aquilo que entrou no coração daquele homem. E naquele momento, aquele homem entendeu quem era diante do Senhor. E levantou daquele rio outro homem. Deus quer fazer com que você frutifique os frutos que você carrega. Glória a Deus, aleluia. Existem frutos dentro de você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus.